Muita gente olha para os meus vídeos e fala bem assim: ah, nossa, só fala de Goetia. Com certeza é cristão. Não, eu não sou cristão. Não sou religioso, não sigo crentes, não sigo igrejas e não sigo religiões. Eu não tenho dogmas. Eu não me prendo em dogmas ou crenças limitantes, que são crenças que as pessoas vêm aprendendo ao longo dos séculos. Elas vêm consumindo isso e até hoje ainda elas levam isso muito distorcidamente, as coisas da Bíblia. Mas eu acredito em Deus, no dono do universo, no Criador verdadeiro de todo esse mundo. Naquele Criador que moldou tudo que existe, todas as belezas da terra, tudo que foi feito de maravilhoso. Nesse Deus eu acredito. E aqui hoje nesse vídeo está uma verdade que poucos entendem, ou poucos procuram entender e saber. Quando você acredita num demônio, numa entidade não humana, para fazer qualquer tipo de trabalho, qualquer coisa de tipo assim, automaticamente você também acredita em Deus. Porque um não existe sem o outro. Não há trevas sem luz. Não há queda sem altura, né? Porque, tipo assim, não tem como você cair se não tiver altura. Pense nisso. Ambos os lados coexistem, porque o equilíbrio é a lei do nosso universo. Você pode fingir que você só acredita em um lado, que você não acredita em Deus e que ele não existe. Você pode fazer isso. Mas negar o outro é negar a própria existência do todo. E agora a gente vai entrar numa outra parte que é sobre a ilusão da Bíblia. Sim, a ilusão. Porque tem muitas coisas ali que a gente sabe que foram modificadas ou que também foram escritas pelo homem. Então a gente vai entrar nessa ilusão. E justamente por eu acreditar em Deus, eu não acredito na Bíblia. Porque a Bíblia em si, ela não foi escrita pelo Criador. Foi escrita por homens. Homens que decidiram o que você deveria pensar, como deveria agir, como deveria se vestir, o que deveria comer, o que deveria falar. Homens que transformaram a fé em uma corrente. Até porque se você pegar, quem é mais prejudicado na Bíblia são as mulheres. Porque para os homens não tem tanta coisa assim, sabe? É mais pra mulher, é mais pegada pra mulher. Pra doutrinar o que as mulheres fazem, falam, se vestem, os seus corpos e tudo mais. Se você pegar a Bíblia, é mais pro lado da mulher. O homem quase não tem punição ali. Principalmente nas igrejas, que a gente vê vários irmãos e até mesmo pastores fazendo coisas que não devem. Tá? Padres também. Se a Bíblia fosse realmente a palavra eterna de Deus, por que ela muda ao longo dos séculos? Por que cada geração escreve, corta e acrescenta coisas? E a resposta, meu amigo, é simples. Porque não é sobre o amor, é sobre o poder que aquele livro ali traz. Tanto política, tanto doutrinação, e quanto controlar as outras pessoas no mundo. As contradições ali. Eles dizem que Deus é amor, mas na página da chamada Palavra Sagrada temos ódio, guerra e genocídio. Vou ter que ler aqui o nome rapidinho. No livro de Deuteronômio, Deus ordena: não deixe com vida nada que respira. Isso é amor? Ou é legitimar o massacre? No Levítico, dizem que usar roupas de tecidos diferentes é abominação. Mas matar em nome de Deus é virtude? Por que uma roupa é pecado e matar pessoas em nome de Deus é virtude? Aonde que isso entra? Você acha mesmo que Deus gosta dessas guerras, dessas pessoas que morrem inocentemente, tanto criança quanto mulheres, homens, que estavam ali vivendo suas vidas, enquanto outras pessoas, por poder e ganância, fazem guerras? Você acha mesmo que Deus aplaude isso? Que lógica é essa que vocês vendem? Um Deus que se preocupa com a roupa que você veste no seu corpo, com o corte do seu cabelo, com a maquiagem que você usa, com um brinco que você coloca, mas não se importa com o sangue que é derramado em seu nome. As pessoas muito se perdem nessas pequenas narrativas infortúneas, que elas mesmas não sabem o que elas pregam. E elas falam que tudo tem um propósito. Mas eu tenho certeza que a Bíblia ela foi modificada pelo ser humano, que
Aquilo ali foi feito para doutrinação, para controle. Tanto que nas épocas antigas, qualquer pessoa que era diferente, se vestisse diferente, ela era queimada na fogueira porque elas eram consideradas bruxas, pecadoras. Jesus e a traição religiosa. Quando falamos de Jesus, a ferida ainda ela é mais profunda. Porque Jesus ele não foi crucificado por ateus, não foi morto por estrangeiros, ele foi morto justamente pelos líderes religiosos da sua própria época. Não porque ele fosse inimigo de Deus, mas porque era inimigo do sistema que usava o nome de Deus. Jesus não andava com os poderosos do templo, ele andava com as minorias, com os esquecidos, com os rejeitados. Não era nas igrejas que ele sentava, era nas casas, nas ruas, ao lado de quem o sistema havia condenado. As pessoas perseguidas, as pessoas trabalhadoras que trabalhavam como escravos para as pessoas poderosas daquela época. E isso foi imperdoável para aqueles que tinham medo de perder o poder, e por isso eles empurraram Roma a fazer o serviço sujo por eles. E assim, o Cristo foi pregado na cruz, não pelo povo, mas pela religião. A máquina da doutrinação. A Bíblia não foi feita para libertar, foi feita para moldar, para doutrinar, para fazer de você um súdito obediente. E até hoje é usada como palanque político, como moeda, como espetáculo. O inferno não é um lugar distante, o inferno é o palco que criam aqui, para manter você de joelhos. O problema em si nunca foi Deus, nunca foi Jesus. O problema sempre foi o homem e a sua capacidade doentia de usar o nome do divino como poder e arma. Eles dizem: você vai para o inferno se você não obedecer. Mas o verdadeiro castigo não é um inferno. É viver acorrentado por mentiras. Se Deus tivesse escrito um livro, não seria feito de medo, ódio, genocídio. Seria feito com amor. O que temos em mãos não é a voz divina. É a caligrafia da ambição humana. E essa é a maior blasfêmia de todas. Porque muita coisa ali na Bíblia é surreal. Eles acreditam em tantas coisas, mas no que os olhos podem ver, eles não acreditam. Eles usam a fé das pessoas para fazer guerras, para doutrinar, fazer palanques políticos, fazer você acreditar que aquilo ali é uma verdade absoluta. Deus nunca quis pagões. Deus queria só que você soubesse que Ele está ali o tempo todo. Ele é o criador desse universo. Quando a gente fala que o ser humano ele é a imagem e a semelhança de Deus, não é porque a gente tem a aparência de Deus, não é porque a gente tem a aparência do divino. É porque a gente somos que nem Deus. A gente cria, a gente compõe, a gente constrói, a gente faz, a gente tem pensamentos próprios. Como Deus, quando Deus criou todo o universo. Como o criador desse mundo criou tudo isso aqui. A gente cria. A gente é uma obra. E por isso a gente fala que a gente é a imagem e semelhança de Deus. E as pessoas, elas usam muito da fé, porque o que mais move um ser humano, um humano na Terra, é a sua fé. Se você não tem fé, você não tem muita objetividade. Ah, mas os ateus vivem muito bem e eles não acreditam em nada. Não é que eles não acreditam. Eu não acredito muito que eles não acreditem em nada. E eu vou dar um pouco da minha visão sobre ateu, tá? É minha visão, minha opinião, tá? Então, tipo assim, não é uma regra, porque as pessoas gostam de cagar a regra, mas não é uma regra, é só minha opinião mesmo. Enquanto os ateus, muitos dizem assim, eles não acreditam em nada, eles não têm fé. Mas eu, Fedra, não acredito nisso. Ateus não são vazios. Ateu carrega dúvidas, eles têm dúvidas. Muitas dúvidas, aliás. Carregam cicatrizes de guerra, de desastres, de crianças que nascem em meio à fome, à dor, ao abandono. O ateu, ele olha para o mundo e pergunta assim: se Deus existe, por que o caos domina? E é nesse silêncio que eles constroem a sua descrença. Mas até o ateu, no fundo, tem uma fé. Fé em si mesmo, fé na ciência, na razão, na justiça. Fé de que o amanhã pode ser melhor. Melhor do que hoje. Mesmo que não haja aquele paraíso esperando no fim. Isso também é uma fé, gente. Isso também é ter fé.
você acreditar em tempos melhores. Só não é depositada em templos, em escrituras, em livros, em parábolas, em contos. Ateu não nega a Deus porque ele quer. Ele nega porque ele não conhece o Deus que é vendido para ele. E de certa forma, isso é muito mais honesto do que seguir cegamente mentiras transvertidas em santidade. Então, o ateu não é que ele não tem fé, ele tem fé. Todo mundo tem uma fé. Todo mundo acredita em algo, mesmo que não seja naquele dogma religioso. Deus não liga porque você veste, porque você ouve, porque você escuta uma música diferente, porque você usa tal roupa, usa tal maquiagem, usa um brinco. Deus não liga para essas coisas. Deus não pensa nisso. Eu acho que o ato mais imundo que pode existir são pessoas pregar o ódio, o desrespeito. Pregar em nome de Deus com mentiras, isso eu acho abominável, imundo. Você matar alguém, tirar a vida de alguém, isso é inaceitável. Fazer o mal, isso deveria ser o fundamento da crença religiosa. Mas eles pregam mais às vezes o ódio, porque quem discrimina pessoas? Cristão da igreja, né? Eu espero que um dia isso mude e que essas pessoas elas encontram luz, elas encontram realmente a verdade, que não seja ódio. E a culpa nem é tanto dessas pessoas. A culpa é das pessoas que usam da fé dessas pessoas e controlam elas. Porque o jeito mais fácil de controlar alguém, gente, é pela fé. Pelo medo. Isso sim é pôr medo nas outras pessoas para elas seguir o que você fala. Pense nisso. Eu poderia vir aqui e trazer vários versículos da Bíblia e desmentir com os verdadeiros versículos que estavam em hebraico, para mostrar para você como várias coisas foram modificadas e interpretadas de formas erradas. Eu poderia vir aqui e trazer isso para vocês, mas não adianta. Eu acho que vocês já sabem, mas talvez eu faça um vídeo sobre isso, trazendo as partes originais e as partes trocadas da Bíblia. Porque se existe um Deus, isso que prega não é uma verdade. Porque Deus não prega para rico. Deus lutava. Jesus, quando veio para a Terra, se você assistir filmes assim que falam de Cristo, ele lutava contra as pessoas poderosas e ricas da época. Ele queria salvar aquelas pessoas, mas não fazendo guerra, ele só queria libertar aquelas pessoas. E a igreja ela prega totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Eu acredito em Deus, mas no meu Deus, o Deus que criou o mundo, é o arquiteto do universo. Esse Deus eu acredito. Mas eu não acredito nos dogmas que tentam me impor. Eu não sigo doutrinas, eu não sigo pessoas que querem meio que me controlar. Eu tenho o direito de vestir o que eu quero vestir, eu tenho o direito de pensar, eu tenho o direito de existir, eu tenho o direito de duvidar e questionar tudo, porque o maior problema do universo é você nunca questionar nada, é simplesmente você aceitar. Aonde a gente às vezes deve ter uma... Será que isso é certo? Será que isso é verdade? O problema do ser humano é nunca questionar. É somente obedecer o que é falado para ele. Pense nisso. Todos nós temos uma fé, seja ela qual for. A gente sempre vai acreditar em alguma coisa, porque aquilo ali nos dá vida. Aquilo ali nos dá uma força todos os dias. Porque a fé nos move, seja ela na Umbanda, seja ela você acreditar em Deus, seja ela você em qualquer tipo de religião. Desde que você não faça mal ao próximo. Desde que você não mexa com coisas também que você não sabe onde você está se metendo. Logo, talvez eu faça mais vídeos sobre. Eu tenho muitas coisas para falar sobre. Eu tenho muitas coisas para trazer aqui, né?
coisas que talvez vocês se interessam. Então, um prazer é meu de estar recebendo vocês aqui no Fedra, o Sinistro. Eu sou o Fedra e então, muito prazer. O prazer é todo meu de estar recebendo vocês aqui. Se vocês chegaram até aqui no final, obrigado. Isso é muito gratificante para mim e agradeço e espero vocês nos próximos vídeos. E quem sabe eu já trago mais coisas sobre contrapontos também da igreja. Tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar, literalmente. É incrível. Eu acho que tem até mais coisa para falar do que da Goetia. Porque a Goetia não é tanta coisa, até porque já é mais fácil de explicar, né? Ali. Ainda também tem os assuntos ainda da história do Aleister Crowley, porque ainda tem gente que não conhece muito bem a história do Aleister Crowley, não. Acredita muito em magistas aí que falam videozinhos aí na internet. E eu vou te dizer uma coisa, tem gente que fala coisa, gente, pra vocês continuar acreditando naquilo, pra vocês, não, é realmente, porque, tipo assim, a pessoa não quer que você saiba a verdade, porque senão aquilo ali perde o poder dela, né, também. Toda religião tem um pouco de querer um poderzinho ali pra poder comandar e controlar, tá, gente? Tanto que eu vou trazer logo também no vídeo da Umbanda, falando do porquê você também não pode confiar muito em pais de santos e em terreiros. Nem sempre.